seja bem-vindo ao canal para mais uma leitura. Hoje eu vou ler para vocês A Espera, de Lígia Fagundes Telles. Já vou pedindo que deixe o like, interaja com o conteúdo, curta, comente, compartilhe, isso ajuda a fortalecer o canal. Agora, começando a leitura, o conto, esse clássico da Lígia Fagundes Telles, ele começa com a citação de um trecho do livro Odisseia, de Homero. O seguinte trecho: Irei, pois, deitar-me nesse meu leito, ao qual tenho confiado tantos suspiros, e que continuamente umedeço de lágrimas desde que Ulisses se foi. 10 anos tinham se passado. Agora começando o livro, hein, gente? 10 anos tinham se passado e ele ainda se lembrava do quarto nos seus menores detalhes, como se o tivesse ali na frente. A cama de ferro dourado, a poltrona aconchegante, as paredes pintadas de rosa e a pequena Vitória de Samotrácia que lhe dera no Natal. Abertas as asas de mármore prontas para voar da prateleira da estante, tremente o planejamento da roupagem. Um pouco mais de vento e sairia num vôo desatinado, rasgando a cortina da janela. Adeus, adeus. Comprei em Atenas, ele dissera, e ela fechou a estatueta na gruta das mãos e riu. Meu Deus, parece que tem um coração palpitando aqui dentro. Quis saber como era Atenas, e ele apertou os olhos e sorriu, porque o coração que ela sentiu palpitar era o dele, inquieto, ansioso, sonhando com o mar, com a montanha, desferindo o grito, a estrada, a aventura. Atenas? Ah, sim, era tão luminosa. Um dia iriam fazer juntos essa viagem. Oh, Grécia, tão austera e ao mesmo tempo tão risonha. Um dia passeariam por aquelas terras e cantariam a linda Amané, canção que fala do mais ardente amor. Hein, Margui? Margarida, então. Ficou séria, um pressentimento? Adivinhava que aquele seria o último Natal assim juntos, com a ceia posta na pequenina mesa redonda, isolada no centro do quarto, como uma ilha vermelha e verde, a garrafa de vinho com o ingênuo laçarote no gargalo, as rosas vermelhas e a música no toca-discos, o ritmo leve rodopiante. Dançaram fortemente, entrelaçados. Ele ajudou a quebrar as nozes para o bolo e prometeu antes de sair: Virei te buscar para a missa. Ela ficou esperando enquanto ele fugia sem dizer uma só palavra, sem deixar nenhuma explicação. Atenas, sim, mas sozinho. Depois Creta. E depois ainda, o dementado coração sem sossego e sem parada. A vida de asas plenas no ar. Mas o que procura você, Nikos? Algum alvo? Algum objetivo? Contraiu a boca. 10 anos de andanças, o pão e o vinho, nas companhias mais imprevisíveis. Vontade de conhecer, de amar, mas de vez em quando aquela saudade. A névoa tênue em meio de uma frase, de um riso. E ela? Ah, Margui, a nostalgia. Onde ela estará agora? As noites geladas, se debatendo no silêncio, na solidão. Vontade de acreditar em si mesmo, de acreditar em Deus. Onde Deus? A busca nos caminhos da infância. Sou um arco em tuas mãos, Senhor. Distenda-o para que não apodreça. Os encontros e as despedidas. Tanta estrada, tanta. Teria que usar sapatos de ferro, como os da rainha da história antiquíssima cruzando montanhas e vales. Procurava alguma coisa. O quê? 10 anos de aventura. Agora ali estava, as mãos trêmulas, sem coragem de subir aquelas escadas e abrir a porta.
Voltei, Margui, voltei. O remorso por tê-la deixado assim, sem uma carta, sem nada. Poderia ter-lhe dito simplesmente: Margui, eu te amo, mas não quero ficar. Sou instável. Tenho verdadeiro horror de me enraizar, me apoltronar na sua concha. Oh, Margui, sou um grego meio louco. Está me escutando? Levantar âncoras. Mas, quando se pilhava livre, a aflição da volta, desejo de estar onde não estava. O cansaço, o olho enevoado, como o próprio horizonte, já não estava na hora, e o medo da volta, da realidade espantando o sonho. Tenho medo, Margui, medo de me enganar como já me enganei tantas vezes. Quando pensava que era um amor definitivo para sempre, não era. No fundo de cada aventura, só vaidade. O horror da solidão. Acho que não presto. Sou um desfibrado. Desfibrado. A seu favor. Tinha apenas aquela preocupação constante de que as pessoas ao redor não sofressem, ou que sofressem o menos possível. Foi fraqueza, sim, mas quis poupá-la. Pensou inclinando a cabeça para trás. Até o céu era igual ao daquela noite antiga. Um céu calmo, brandamente nublado. 10 anos desde o instante em que escrevera aquele bilhete numa letra dilacerada, como se estivesse o toco do lápis entre os dentes. Margui, eu temo, mas não posso ficar. Amarfanhara o bilhete e quis chamá-la aos gritos. Margui, Margui! Quando viu a vizinha que saía para a missa do galo, ficou atônito, apertando o bilhete, transformando numa bola dura, fechada na palma da mão. Chegou a se esconder atrás da árvore. Em seguida, levantou a gola da capa e fugiu sem olhar para trás. Agora voltara. Virei te buscar, prometera há 10 anos. E ela esperando. Tinha certeza de que ela esperava ainda. O vestido novo, o perfume, a vitória de Samotrácia, ensaiando o voo na estante, a gravura de El Greco ao lado da cama. Não podia haver uma anunciação mais bela. As duas mulheres no portal dentro da noite, os mantos noturnos e apenas aquele gesto da mão da visitante pousada no ombro da outra, avisando o aviso sem feições e sem palavras. Assim também queria chegar e em seguida partir, embrulhado na noite, sem deixar marcas. A casa o interrogava, com suas janelas ovais. E então apertou no fundo do bolso o lenço que trouxera para ela, comprado em agrínio, seda branca com um delicado friso de ouro. Deu alguns passos em direção à porta. Como faria para entrar? Um ligeiro tremor sacudiu-lhe o corpo. Certamente tinham trocado a fechadura. Sua velha chave não serviria. Avançou, e sorrateiro como um ladrão, introduziu a chave na fechadura. A mesma ainda? Pisando leve, entrou no vestíbulo. O mesmo cheiro. Pensou ao fechar a porta atrás de si. Ficou parado no escuro. Estendeu a mão treinada até tocar o corrimão, que devia estar à direita. Pronto, não se enganara. Ali estava a escada. Respirou com sofreguidão. Lembrava-se agora, com uma nitidez atroz, da gravura da visitação, da silenciosa mensagem, através do toque no ombro. Tantas vezes ficara fumando e olhando para a gravura. Um dia ainda te levo para ver esse quadro, Margui. Um dia ainda te levo para ver tanta coisa. O homem tateou na penumbra. Chegou a recuar. E se ela estivesse com outro? Suas pernas bambeavam. O quinto degrau rangeu. Lembrou-se que rangia no instante exato em que pisava. Oh, Deus! E se ela já tivesse se mudado? 10 anos, não? O novo inquilino interrogando pela fresta e ele gaguejante.
Estou procurando uma moça que morava aqui, Margarida. Senti o coração bater tão desordenado que chegou a recear que os inquilinos ouvissem aquele tum-tum golpeando as paredes. Quando chegou ao alto, tudo nele era tremor. Um friso de luz dourada filtrando-lhe por baixo da porta, como na seda do lenço. Torceu o trinco. Diante dele, de pé, olhos largos e o vestido longo. Ela. Ali estava ela. Um pouco mais magra. Ou mais velha? Tentando sorrir. Ela deu um passo. Parou. Nikos! Eu sabia que era você. Eu sabia. Beijaram-se com fúria. Depois, os beijos foram ficando mais profundos, mais lentos. Os cabelos, os olhos, a boca. O silêncio úmido murmurejando num gozo se desfez em choro manso, doce. Nikos, Nikos, eu estava te esperando. Nikos, eu estava te esperando. Não chore mais, Margui. Ouvi o degrau ranger e pensei, é o Nikos que voltou. É o Nikos que voltou para mim. Demorou, mas veio, eu sabia. Ele estendeu a mão até a capa atirada na poltrona e procurou o bolso. Tirou o lenço. Trouxe de presente da minha cidade. Agrínio. Ah, você se lembra, Margui? Azeitonas, figos, uvas e fumo. Papastratos. Não é papastratos que se chama? Ele beijou-a no ombro, no seio. Nas minhas andanças, era às vezes tão aguda minha vontade de voltar e ao mesmo tempo... Você acredita que pensei 1000 vezes em voltar? E prosseguia sem poder parar, como que batido por todos os ventos. Aconteceu tanta coisa, Margui. Eu levaria mais de 10 anos contando. E chego e encontro tudo igual. Olha aí a mesa, a mesma toalha. Não é a mesma toalha? Só uso para esta ceia, depois da missa. A nossa ceia. Como sempre, Nikos. Como sempre. Vamos recomeçar onde paramos. Margui, espera. Eu não vou ficar. Ela ergueu para ele a face brilhante de lágrimas. Vestia-se e falava rapidamente, confundida com os botões e as palavras. Faz de conta, Nikos, que você voltou na hora combinada. Você não foi. Agora é aquela noite. Aquela noite outra vez. A missa. Você veio me buscar para a missa e disse que tinha que sair e depois... Lembra? Aquela noite é esta, hora da missa. É fácil enrolar o fio do tempo, como num novelo. Tá tudo bem, fiz a torta, aquela que você gosta, o vinho é aquele de cerejas. Foi difícil encontrar. É que o meu namorado é um grego exigente, eu disse ao homem dos vinhos. Oh Deus, onde foi parar minha fivela? Ele ajoelhou-se para procurar a fivela. Riram-se quando ele atirou debaixo da mesa. Margui, escuta, eu vim só para explicar que todos esses anos eu tenho ido à missa sozinha, sempre sozinha, depois de te esperar até o último instante. Pode ser que ele venha, e se ele vier? Nem quis me mudar com medo de nos perdermos um do outro. Como é que você ia me achar? Durante o ano, eu não pensava tanto assim em você. A vida normal, trabalhando, saindo com amigos. E o Nikos? Eu lembrava às vezes. Mas assim que ia chegando o Natal, como num sortilégio, sua presença começava a ficar mais forte, mais forte. Começava a me recolher, a me afastar das pessoas, rompia compromissos, afastava algum namorado, tinha que ficar só, completamente livre para te esperar. O Nikos, o Nikos. Mas Margui, eu queria dizer que eu não posso. Não diga nada, Nikos, você não precisa dizer nada. Agora tá tudo bem, tá tudo bem. Eu te amo assim, sem explicações. Acho que não quero ouvir as respostas. Você tá aqui comigo, pronto, é isso que importa. Levantaram-se.
amarfanhados e silenciosos. Ele acendeu um cigarro. Ela abriu um vinho. Tomaram no mesmo copo, fixos, graves. Por um brevíssimo momento, ele deteve o olhar na estatueta da estante. Acariciou com as pontas dos dedos a curva da asa de mármore. Lembra, Margui? Aquela história do velhinho que foi jogar xadrez na montanha. O velhinho foi jogar xadrez com um amigo, jogou 2 partidas e depois voltou para casa. Mas não encontrou mais nem a casa, nem a cidade. Tudo tinha mudado, completamente, porque ao invés de algumas horas, já tinha se passado um século. Saí daqui ficando de voltar dentro de minutos, e fiquei longe 10 anos. A diferença é que encontrei tudo igual. Nada mudou. Margui, nada. Tudo está exatamente como eu deixei. E agora tenho que ir outra vez. O navio atracou hoje cedo. Vim rapidamente para te dizer ao menos uma palavra. Rapidamente? Você disse rapidamente, não? Não, Nikos, você não vai me deixar outra vez. Margui, meu amor, fica complicado demais explicar, mas entenda isso. Tenho que ir, tá me ouvindo? Tenho que ir. Guarde isto. Eu te amo. Eu te amo. Mas então, só sei que te amo, mas não posso ficar. Não, Margui, não posso. Ainda nem sei o que quero, mas seria infeliz comigo. Prometi a mim mesmo que nunca mais faria ninguém sofrer. Só tenho espalhado sofrimento em minha volta. Não é justo. O que é que eu tenho para oferecer? O quê? Tem uma outra à sua espera, não tem? Hein, Nikos? É uma outra? Não, não. Não tenho ninguém. Eu diria, não é mesmo? Tive casos, é claro, mas tudo assim, sem importância. Não ficou nada. Amor, disse e olhou o relógio. Cobriu-o de novo com o punho da camisa. Encarou-a. Tenho 20 minutos. Ela tomou-lhe as mãos. Não, Nikos, escuta. Escuta, fica ao menos esta noite e amanhã cedo você vai. Prometo que não farei perguntas. Você é livre, amor, mas fica só essa noite. Vejo agora que eu não deveria ter vindo. Ao mesmo tempo, tinha que vir. Eu te amo, Margui. Eu vou te amar sempre. Haja o que houver, esteja onde estiver. Está me ouvindo? Esperei 10 anos. Eu sei, me perdoa, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Nikos, espera, espera, ela suplicou. Dobrou lentamente o corpo e tombou de joelhos. Nikos, Nikos. Ficou imóvel, ouvindo o ruído dos passos, descendo rapidamente a escada. Encostou a face no chão, e ali ficou a gemer como um animalzinho humilde e doce. Fica comigo, fica comigo. Quando os soluços romperam mais violentos, tapou a boca com a almofada. Nela, enxugou as lágrimas. Teve um olhar esvaziado para o quarto. Alisou os cabelos com gestos brandos, como se penteasse uma pessoa doente. Olhou enternecida para a própria imagem, refletida no espelho, e pensou que se Nikos a visse naquele instante, com o rosto assim esbraseado, não a deixaria nunca mais. Apanhou o lenço e ficou alisando o friso. Não era mesmo lindo aquele friso de ouro? Tiagrínio, sim. Um dia passeariam juntos, ele prometeu. As vinhas, as oliveiras, tudo áspero e ao mesmo tempo terno. Abriu a janela. O som dos sinos se misturavam às pancadas do relógio da igreja. No céu, a lua apareceu inteira, através de um rombo na nuvem. Nikos, ela chamou olhando lá embaixo, o pequeno relógio do pátio. Aspirou o perfume da folhagem. Nikos, Nikos. Apagou a luz. Desceu a escada. Apertando o lenço contra o peito. Na rua, envolveu-a o vento quente da noite. Deu alguns passos.
Sua face iluminou-se de repente. E se ele estivesse esperando lá na igreja? E se resolveu ficar e foi até a igreja, a missa, depois a ceia juntos? Hein, Nicos? Ele está me esperando, sussurrou. Desceu correndo a ladeira. E é isso. Chegamos ao final desse conto. Uma história curta, mas carregada de sentimentos que eu espero ter conseguido transmitir para vocês. Lígia Fagundes Telles foi nascida em São Paulo em 1923 e começou a publicar ainda na adolescência. Ela construiu uma obra potente com contos e romances de carpintaria refinada, elogiados pela crítica e amados pelos leitores. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 1985, recebeu diversos prêmios, entre eles o Camões, em 2005, pelo conjunto da obra. Lígia foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura pela União Brasileira de Escritores em 2016. Obrigada por terem ouvido até aqui. Reforço que eu sou uma pessoa lendo, não tem IA, eu estou aprendendo a editar os vídeos ainda. Agradeço a compreensão e até a próxima leitura.